Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é o Nada Trivial, nosso quadro de neurociência aplicada à educação. E hoje eu quero tocar num vespeiro, hein, gente? Espero que vocês me entendam e tirem daqui o que vocês acharem que tem proveito, mas definitivamente esse é um tema controverso na educação e que todas as vezes que eu chego numa escola para a gente discutir, por exemplo, programas de implementação de novas práticas, metodologia ativa, eh, como que a neurociência, através das funções executivas ou do desempenho socioemocional, podem apoiar o desenvolvimento e a performance dos indivíduos. Os professores têm uma queixa recorrente, que é a participação da família. E eu não sei se você que é pai, ou você que é professor, sabe exatamente quais são os 2 lados dessa moeda, dessa desavença, vamos dizer assim, né. É muito comum você ouvir de diretores, coordenadores pedagógicos, professores, o quanto tem sido difícil o relacionamento das escolas com as famílias. E aqui nós temos 2 problemas que são distintos, né. Quando você está no âmbito da escola pública, os problemas têm uma natureza, e na escola privada é de outra natureza. Isso poderia ter, e alguma coisa tem a ver com a condição socioeconômica, mas também tem a ver com a expectativa de relação. E eu queria fazer esse vídeo falando um pouco para o professor e falando um pouco para a família. Porque eu não acho que nenhum dos 2 lados consegue reconhecer o problema de forma integral. Nem a família consegue compreender exatamente quais são os desafios da escola, e a escola também tem dificuldade de compreender a abrangência dos problemas que as famílias podem vir a enfrentar. Já não existe mais hoje, dentro de casa, aquele adulto disponível o tempo todo para acompanhar o processo de educação dos filhos, né. Ainda que quando são pequenininhos, quando estão ali na educação infantil, um pouco mais de preocupação, uma visão mais próxima, que tem muito a ver com a maternagem, né, é uma preocupação específica sobre se comeu, se dormiu, se tomou banho, se está limpo, se está doente ou se está saudável, se vomitou, não vomitou, né. São preocupações muito mais ligadas à fisiologia dessa criança, do que efetivamente quais foram os estímulos recebidos e de que forma que a escola está atuando ali na apresentação, do mundo, né, que cerca as crianças. Muito comum na internet hoje a gente vê, muitos perfis de crianças que, os pais acompanham o cotidiano da criança, né, então, que a criança fala bem, ou porque a criança é engraçada, ou porque ela come, ou porque ela conhece os alimentos e fala e tal, então os pais fazem perfis sobre essas crianças e tal. E aí isso passa a ser uma espécie de padrão, que as pessoas esperam poder seguir. Só que aqui você provavelmente está falando de um familiar que está próximo dessa criança. Até porque ele está usando ali o cotidiano para gravar vídeos, para produzir esses vídeos, para monetizar, inclusive, essa relação ali da criança com a rede social, né. Então, eu não acho que esse tipo de, vivência seja uma vivência que possa ser usada como espelho, né, que as famílias possam se espelhar, ou que as escolas possam acreditar que ainda existem famílias que estejam assim tão disponíveis para a criação de seus filhos. Infelizmente, nós não vivemos num país onde a licença maternidade ou a licença paternidade sejam grandes o suficiente para permitir que os primeiros 1000 dias da criança sejam acompanhados pela família. O que são esses 1000 dias? Já falei deles aqui, são fundamentais, importantíssimos, porque congrega o período da vida intrauterina, mais os 2 primeiros anos. E isso é crucial para o desenvolvimento da linguagem, para o desenvolvimento relacional, para a percepção do indivíduo sobre o seu ambiente, o outro, a si mesmo. E se tiver família próximo, pai e mãe próximo, isso vai ser um ganho importante. Se ainda tiver pai e mãe próximo e a possibilidade de interagir com os coleguinhas ali em meio período, algumas horas do dia, seja num parque, seja numa escolinha, isso vai ser positivo. Mas essa não é a realidade da maior parte das famílias, muito pelo contrário, né? A maior parte das famílias, quando a criança faz 6, 7 ou até 8 meses de idade, ela deve ir para a escola ou ficar com um outro cuidado parental, que aí pode ser os avós, pode ser uma tia, e que aqui eu tenho minhas ressalvas, porque,
nós vamos ter mais um indivíduo, né, mais um interventor aqui, vamos dizer, nesse processo de desenvolvimento da criança. E o importante, especialmente nessa faixa etária, é que a gente tenha um ambiente um pouco mais constante, um pouco mais previsível para essa criança. Que os códigos de educação que ela está recebendo sejam mais uniformes. E isso é muito, nesse aspecto, é muito importante que escola e família se sentam, né, se sentem para discutir exatamente o que se espera dessas intervenções e o que cada um deles considera ser fundamental que seja feito pelo outro para acompanhar esse processo. Então, há que se sentar e discutir. E a escolha da escola deve ser feita baseada em o quão próximos são esses elementos. Quando a gente tem um terceiro elemento, que vem a ser um cuidado parental, um cuidado familiar que não é parental, os avós, os tios, ou um cuidador que é pago para cuidar dentro de casa, nós já vamos ter aqui intervenções, interveniências que precisam ser controladas. Porque a coisa mais importante para a criança é que exista uma concordância entre esses diferentes educadores, né? Mas aí, à medida que o tempo vai passando, que a idade vai avançando, isso se torna ainda mais relevante. Por quê? Não é porque agora a gente precisa de constância, mas nós não podemos ter antagonismos. E é esse ponto da relação entre pais e professores que eu gostaria de chamar a atenção, e ele toma coloridos diferentes quando nós estamos na escola pública ou na escola privada. Na escola pública, o conflito, muitas vezes, é a escola querendo que os pais participem e conheçam as dificuldades da escola, de forma a não cobrar a escola pública sobre aquilo que ela não pode oferecer. Por exemplo, as faltas dos professores, as reposições de aula, as recuperações, a inconstância relativa a esse professor que tem essa aula atribuída. Nós vamos ver escolas do ensino público que, no meio do dia, acaba o turno de um professor e começa o de outro, e a turminha simplesmente passa uma parte com um professor e outra parte com outro. E esses professores não se conversam. E esses professores também não conversam com as famílias, então imagina a confusão. E aqui a gente vai ter muito uma coisa que é a família não endossar a escola, criticar a escola, ficar nessa posição de eu deveria estar sendo atendido na minha necessidade, e aí a necessidade dessa família muitas vezes não é o processo educacional, é manter a criança segura enquanto esses pais trabalham. Manter a criança acomodada, alimentada, enquanto esses pais não podem fazer isso por essas crianças. Ou porque trabalham, ou porque negligenciam, também temos esse problema, né? E a escola entra nesse embate de não querer pegar para si a responsabilidade que deveria ser da família, de garantir uma condição adequada para que essa criança chegue alimentada, preparada para o que a escola precisa fazer, que é educar. E aí nós temos um conflito aqui de papéis. Esses conflitos de papéis são muito importantes, porque fica parecendo que nós estamos criando antagonismos e a criança fica no meio, o jovem fica no meio desse antagonismo. Daí essa discordância que existe entre os dois lados pode fazer, inclusive, com que esse jovem, essa criança, crie resistências ou antagonismos à escola, né? E esse é um problema grave, porque aí a escola vai ficar cada vez mais com essa cara de obrigação, de dever, e muito menos direito, necessidade, que é o lugar que a criança e o adolescente devem entender na sua prática escolar. Que ele está indo ali porque ele tem o direito de estar ali, e ele está indo ali porque ele tem a necessidade de estar ali para o seu próprio desenvolvimento. E as famílias têm dificuldade de ajudar nesse recado, porque fica parecendo que, na verdade, o que se espera da escola é que as crianças fiquem em segurança e alimentadas. Não se cobra muito do aprendizado, da performance, até porque muitas vezes a escola pública tem dificuldade de oferecer isso pela sua própria estrutura menos organizada, vamos dizer assim. E, obviamente, há exceções honrosas e que são lindas de se ver, porque são escolas públicas que realmente fazem o que precisam fazer e fazem acontecer a entrega que precisa ser feita. Quando a gente vai para a escola pública, para a escola privada, nós temos um problema mais grave, que eu considero que é o problema do clientelismo. E o que é o problema do clientelismo? São as famílias se relacionando com a escola como se a escola estivesse vendendo um produto. E a família vai julgar se o produto que está sendo comprado está sendo entregue de forma adequada. Então fica uma coisa meio quase que se dá para chamar o PROCON, sabe como é que é? A escola está vendendo educação e o
o pai vai lá cobrar essa educação. Só que vai cobrar a educação em que termos? Nos termos da percepção dele próprio a respeito do que é educação. E não a respeito do que de fato é o conteúdo programático, a programação, o planejamento dessa escola, os objetivos a serem cumpridos em cada um dos anos, a busca de desenvolvimento socioemocional, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento físico, inclusive, né? As famílias não estão vendo isso. Então, as famílias querem o quê? Elas querem uma apostila, elas querem um livro, e elas querem poder observar o progresso do conhecimento e não do desenvolvimento desse indivíduo. E aqui nós temos um choque, porque se a escola começa a tentar entregar o que o cliente espera, ela deixa de educar. E se ela busca, bate a perna porque ela quer educar e que ela não vai ficar medindo o seu trabalho pela quantidade de páginas da apostila que foram trabalhadas em sala de aula, a família vai chiar que ela não tem como medir esse trabalho da escola. E essa relação clientelista, ela peca justamente por ter uma ruptura de confiança. Então, a minha conversa com vocês hoje aqui é que, seja num espaço público ou no espaço privado, o que precisa acontecer entre pais e professores é que ambos precisam perceber que estão trabalhando para um bem comum, estão trabalhando para um objetivo comum, estão trabalhando para a mesma coisa. E que, se houver conflito e houver uma discordância que não é resolvida, que não é trabalhada, que não é questionada, que não é conversada, não é o pai ou o professor que serão prejudicados. É o adolescente, é a criança, que está tendo apenas aquela oportunidade de desenvolvimento. E aqueles anos, ou meses, ou etapas de vida que não forem cumpridas de forma adequada, não vão prejudicar o pai ou o professor diretamente, ainda que eles possam se ressentir do mau resultado. Mas nós teremos provavelmente crianças com baixa autoconfiança, com baixa necessidade ou percepção de necessidade de conhecer, de estudar, de aprender. Então, os prejuízos vão ser muito maiores do que apenas uma relação de cliente e prestador de serviço que quebrou-se a confiança. Porque o produto que está em jogo aqui é o desenvolvimento de um ser humano. E sobre isso não se pode perder tempo, sobre isso não se pode trabalhar em cima de egos e não se pode quebrar o objetivo comum, que é entregar a melhor relação, a melhor experiência para que esse indivíduo se desenvolva. Então, você que é professor, você que é pai, que está me ouvindo aqui, que ficou até aqui, né, nesse vídeo que parece um puxão de orelha, mas que na verdade é um vídeo que está buscando fazer com que vocês percebam que, se vocês não trabalharem juntos, nenhum de vocês pessoalmente ou particularmente serão prejudicados, mas efetivamente a peça mais importante dessa, né, maquinaria chamada educação é que vai estar sendo prejudicada. Porque uma criança e um adolescente não têm 2 oportunidades ou 3 oportunidades de passarem por aquela experiência de aprendizado. E qualquer experiência de aprendizado que vier de forma a ter uma baixa qualidade pode ter um efeito cascata muito prejudicial, que vai fazer com que o indivíduo não compreenda a importância, o interesse, a motivação e o propósito de estar se educando, de estar se desenvolvendo. E aí o prejuízo pode ser muito maior e se arrastar por anos a fio na vida desse indivíduo. Então, deixemos as picuinhas de lado. Você que é pai, nunca diga assim: "Ah, essa sua professora é maluca. Ah, para que ela vai fazer isso? Qual o objetivo?" Não fale isso na frente da criança. Você que é professor, não questione o pai na frente da criança. Resolvam as pendengas de vocês na sala da coordenação, uma conversa franca, uma conversa aberta. Mas não coloquem a criança no meio disso. Não deixem ela perceber que esse clima nada amistoso está relacionado ao processo de educação dela, porque ela precisa ver as coisas de forma a se sentir confiante, se sentir importante e se sentir presente, capaz de realizar aquele processo de desenvolvimento. E a responsabilidade para isso é da família e da escola ao mesmo tempo. Era isso. Se você gostou desse vídeo, eu acho importante essa discussão, não deixe de compartilhá-lo com quem você acha que pode se beneficiar dessa conversa. Deixe o seu like por aqui, sua curtidinha, seu comentário sobre a sua opinião a respeito dessa discussão. E, se puder, contribua com o canal Nada Trivial com o botãozinho valeu, porque essa produção toda tem seu custo e, para a gente se manter produzindo vídeos aqui, a gente depende muito de você. Eu e toda a equipe que produz o Nada Trivial. Um grande abraço e até o próximo.